Minhas queridas, meu nome é Maria Célia, e toda vez que eu ouço alguém bater palmas numa porteira de madeira, eu volto, por dentro, para aquela noite. Não importa onde eu esteja, nem o que esteja fazendo. Pode ser no meio da tarde, pode ser lavando um prato na pia. Basta ouvir aquele barulho seco, mão batendo em mão do lado de fora de um portão, que o meu peito aperta do mesmo jeito que apertou quando eu era apenas uma menininha escondida dentro de uma patente de madeira, no fundo de um quintal sem luz, com a mão da minha mãe tapando a minha boca para eu não chorar. Vocês sabem o que é uma patente? Muita gente mais nova nem faz ideia. E vocês, as que ficam aí me escutando, já usaram uma? Quem nasceu no interior, quem foi criada em sítio, quem viveu nos tempos antigos, com certeza lembra. Se lembrar, me faz um favor. Escreve nos comentários uma lembrança sua. Pode ser da patente do quintal da sua avó, pode ser do medo que dava passar ali à noite, pode ser da história engraçada que sua mãe contava. A gente que viveu aquele tempo se reconhece nessas lembranças. Aquela casinha velha, feita de tábuas mal encaixadas, com telha de zinco por cima, um buraco cavado no chão da terra e um assento de madeira roído de cupim. Era ali que a gente fazia as necessidades. De dia já era lugar horrível, abafado, com mosca rodando por cima e cheiro forte de cal. Mas de noite, então. De noite a patente virava uma boca preta, fechada, sem ar, cheia de barulhos estranhos que a gente nem queria saber o que era. A gente só entrava lá correndo, de manhã, com a luz do sol ajudando. Ninguém, em sã consciência, passava a noite escondido dentro de uma patente. Ninguém, a não ser uma menina de 11 anos, fugindo de um padrasto bêbado que jurou naquela mesma tarde que iria dar uma lição que ela nunca mais esqueceria. Eu não esqueci. Faz muito tempo, mas eu não esqueci. Hoje eu sou uma senhora, tenho os cabelos já todos brancos, tenho as mãos enrugadas de tanto mexer em panela, em varal, em cabelinho de neto. Tenho uma cadeira de balanço ali na varanda e um rosário pendurado na parede do quarto. Quem me vê agora, sentada quietinha com o meu chinelo gasto e a minha caneca de leite quente com canela em pau, não imagina a menina que eu fui. Não imagina o que aquelas pernas magrinhas e aqueles pés descalços já correram pelo mato molhado. A gente carrega a história por dentro, não é? A gente carrega calado. E só quando o tempo passa e o medo vira memória é que a gente consegue abrir a boca e contar. Eu vou contar hoje. Vou contar para vocês que estão aí do outro lado me escutando. Vou contar porque essa história não é só minha. Essa história é de toda menina que um dia se escondeu no escuro sem entender direito o que estava acontecendo. É de toda mãe que já apertou o braço da filha com o desespero escorrendo pelos dedos. É de toda vizinha que um dia ouviu um grito do outro lado do muro e teve a coragem de bater palmas numa porteira, mesmo sem ser chamada. Porque eu aprendi uma coisa naquela noite, e ainda hoje eu repito. Deus, às vezes, se manifesta numa palma batida na porteira. Deus se manifesta numa mulher pobre que decide não fingir que não viu. Eu nasci lá para os lados do interior, num sítio pequenininho, numa época em que a eletricidade ainda era novidade em muitos lugares. A gente morava numa casa de taipa, telhado de capim-sapé em alguns cômodos, chão batido, 2 janelinhas de madeira que a gente fechava com tramela à noite. Minha mãe se chamava Benedita, mas todo mundo na região chamava de Dona Dita. Era uma mulher magra, de olhos grandes, cabelo preto comprido que ela usava trançado e amarrado com uma fita de pano. Tinha as mãos calejadas de tanto esfregar roupa de ganho no tanque de pedra. E carregava, amarrado no pescoço, um lenço de chita estampado com florezinhas miúdas cor-de-rosa que tinha sido da mãe dela. Era a única coisa de valor que minha mãe guardava. Aquele lenço não saía dela nem quando ela ia dormir. Eu cresci olhando para aquelas flores miúdas e pensando que o cheiro da minha mãe estava grudado naquele pano, um cheirinho de lavanda misturado com sabão de coco e com o suor honesto de quem trabalha desde antes do sol nascer. Éramos 4 filhos, minhas queridas. Eu era a mais velha. Depois de mim, vinha o Juvenal, um menino miúdo de cabelo encaracolado e olhos tristes,
que falava pouco e se apegava muito em mim. Depois do Juvenal vinha a Aparecida, que a gente chamava de Cidinha, uma menininha de bochecha rosada que vivia agarrada na saia da mãe. E o caçula era o Zezinho, ainda de colo, um bebê gordinho de perna rechonchuda que chorava toda vez que uma trovoada estourava no céu. Nós 4 dormíamos na mesma esteira de palha, num cômodo só, encostados um no outro para nos aquecer nas noites frias. Minha mãe dormia no outro canto, num colchão de capim seco, e sempre deixava uma lamparina acesa baixinho, porque o Zezinho tinha medo do escuro. Meu pai foi embora quando o Zezinho ainda estava na barriga. Não vou mentir dizendo que eu entendi, naquele tempo, o motivo. Eu só sei que uma manhã ele amarrou uma trouxa pequena num pano quadriculado, pôs o chapéu de palha na cabeça, olhou para minha mãe com os olhos marejados e disse que ia procurar serviço em outra terra, porque ali não dava mais. Prometeu que mandaria notícia. Prometeu que mandaria dinheiro. Prometeu que voltaria antes do bebê nascer. E saiu pela porteira, sem olhar para trás, arrastando as alpargatas no caminho de barro. Minha mãe ficou parada na janela, olhando ele sumir na curva da estrada, apertou o lenço de chita entre os dedos e não chorou na nossa frente. Chorou depois, à noite, quando achou que a gente estava dormindo. Mas eu escutei, minhas filhas. Eu tinha 10 anos e já sabia o barulho do choro escondido de uma mulher que ficou sozinha no mundo. Passou 1 mês, passaram 2 meses, passaram 6 meses, e nenhuma notícia do meu pai chegou até nós. Nenhuma carta, nenhum recado mandado por tropeiro, nada. O Zezinho nasceu numa madrugada de chuva, ajudado por uma parteira da vila que recebeu uma galinha como pagamento, e foi crescendo sem conhecer o rosto do pai. Minha mãe se virou como pôde. Lavava roupa para as fazendas da redondeza, fazia trouxinha de doce de mamão para vender na venda, apanhava lenha no mato para trocar por um pedaço de carne seca. Eu, mesmo pequena, ajudava a estender a roupa no varal e a tomar conta dos menores enquanto ela ia trabalhar. Foi um tempo duro, mas digno. A gente tinha fome às vezes, mas tinha o colo da minha mãe, tinha o cheirinho do lenço de chita, tinha a voz dela cantando baixinho quando punha o Zezinho para dormir. E isso, por mais que faltasse tudo o resto, ainda parecia o bastante. Só que o mundo, minhas filhas, não deixa uma mulher sozinha em paz. Não naquele tempo. Minha mãe era uma mulher de poucas palavras, mas de muito trabalho. Desde que meu pai sumiu pela curva da estrada e levou com ele a promessa de mandar notícia, ela aprendeu a ser homem e mulher dentro daquela casa de taipa. Acordava antes do galo cantar, acendia o fogão de lenha soprando a cinza que ainda estava morna da noite anterior, botava uma panela velha com água no fogo e começava o dia sem reclamar. Eu acordava com o cheiro da fumaça entrando pelas frestas da parede e com o barulho do chinelo dela arrastando no chão batido. Era um barulho que, naquele tempo, significava segurança para mim. Enquanto eu ouvisse o chinelo da minha mãe pela casa, eu sabia que estava tudo certo no mundo. Ela lavava roupa para 4 ou 5 famílias da fazenda maior da região. Saía com a trouxa na cabeça antes do sol esquentar. Andava uma légua pelo caminho de terra com o Zezinho amarrado nas costas num pano de algodão. E ficava horas no tanque de pedra esfregando roupa alheia com sabão de coco que ela mesma fazia. Voltava no fim da tarde com as mãos vermelhas, os dedos enrugados de água, o cabelo colado na testa de suor. Mas antes de sentar para descansar, ainda tinha que acender o fogão de novo, fazer um angu com qualquer coisa que tivesse na despensa, pôr o Zezinho para mamar, ouvir a Cidinha pedindo colo, o Juvenal chorando porque tinha se cortado no mato. Eu, que era a mais velha, ajudava no que podia. Varria a casa com uma vassoura de palha, trocava o pano do Zezinho quando precisava, cantava baixinho para a Cidinha dormir. Nas noites mais frias, quando o vento assobiava pelas frestas da taipa e a lamparina balançava na viga, minha mãe juntava nós 4 na esteira de palha, cobria a gente com uma colcha velha de retalhos que tinha sido da minha avó e contava histórias.
Eram histórias de santos, histórias de bichos que falavam, histórias da vida dela quando era moça. Às vezes ela falava do meu pai de um jeito triste, como quem fala de um defunto. Às vezes falava de um jeito duro, como quem guarda raiva no fundo do peito. Eu nunca sabia direito qual Maria Célia ela queria que eu fosse, se a que perdoava o pai ou se a que entendia o abandono. Eu era só uma menina. Eu queria, era colo. Queria o cheiro do lenço de chita dela, aquelas florezinhas miúdas cor-de-rosa batendo no meu rosto quando ela me abraçava. Aquele lenço era a minha casa. Passou um tempo assim. Nós 5 sozinhos no mundo, comendo pouco, mas comendo junto. E foi numa tarde de domingo, quando minha mãe tinha ido buscar lenha no mato e eu estava no terreiro brincando de fazer boneca de sabugo de milho com a Cidinha, que o homem apareceu pela primeira vez na porteira. Tem figuras que a memória guarda de um jeito teimoso, não pelo detalhe exato, mas pela sombra que deixam. Essa foi uma delas. Ele veio a pé, pelo caminho da vila, com um chapéu de feltro velho na cabeça, uma camisa amarelada abotoada até o pescoço, calça de brim remendada no joelho e um par de alpargatas cheias de poeira. Tinha a barba por fazer, o cabelo grisalho na altura das orelhas, e um sorriso no canto da boca que não chegava nos olhos. Os olhos dele eram escuros e parados, como poço fundo no meio de uma noite sem lua. Ele parou na porteira, bateu palma pedindo licença e perguntou se era ali que morava a dona Dita. Eu respondi que sim, sem sair de perto da Cidinha, porque alguma coisa dentro de mim já tinha avisado que aquele homem não era bom. Vocês sabem aquele pressentimento que a gente tem quando é pequena? Aquela coisa no peito que não se sabe explicar, mas que faz o corpo ficar duro. Eu senti. Senti na hora. Mas eu era só uma menina, e menina, naquele tempo, não decidia nada. Quando minha mãe chegou do mato com a braçada de lenha na cabeça, viu o homem parado na porteira e ficou alguns segundos parada também, como se estivesse medindo se era perigo ou se era bênção. Ele tirou o chapéu, apertou contra o peito e se apresentou com o nome dele, Odilon. Disse que era primo distante de um compadre do meu pai que tinha sabido da nossa situação e que vinha oferecer ajuda pelo amor de Deus. Ah, como o diabo se disfarça de anjo quando quer entrar numa casa. Minha mãe, com aquele cansaço todo nas costas, com aquelas 4 bocas para alimentar, com aquele medo de não conseguir chegar até o fim da semana, escutou o homem falar com a voz mansa dele e deixou ele tomar água num caneco de alumínio do nosso pote. Ela não convidou para entrar, não naquele dia. Mandou que ele ficasse do lado de fora, no banco de madeira da varanda, e ofereceu um pedaço de bolo de fubá que tinha sobrado do café da manhã. Ele comeu devagar, olhando ao redor, reparando na casa, no quintal, no chiqueiro vazio, na roupa no varal, em nós 4. Principalmente em mim. Ele reparou em mim de um jeito que eu não conseguia entender naquele momento. Era um olhar parado no meu rosto, descendo pelos meus braços magros, pelos meus pés descalços. Um olhar que menina nenhuma devia receber nunca, de homem nenhum. Eu me encolhi. Peguei a mão da Cidinha e levei ela para dentro de casa, fingindo que ia buscar água. Por dentro, eu estava tremendo, mas não disse nada para minha mãe. E essa foi uma das coisas que eu mais me arrependi na vida. Não ter falado, não ter aberto a boca e dito que aquele homem me olhava errado. Mas eu era só uma menina pequena. Não tinha palavras para aquilo. Não sabia o nome daquele medo. Odilon voltou depois de 3 dias, trazendo um molho de quiabo do roçado dele e uma galinha velha amarrada pelos pés. Disse que era pouco, mas que queria contribuir. Voltou de novo na semana seguinte. Levou meu irmão Juvenal para pescar no riacho e trouxe de volta uma lata cheia de piabas pequenas. Voltou no outro domingo, consertou a porteira que estava caindo, trocou uma tábua do chiqueiro, ajudou minha mãe a rachar lenha. Minha mãe começou a achar que talvez Deus tivesse mandado aquele homem mesmo. Começou a relaxar os ombros, a sorrir um tiquinho quando ele chegava. Começou a deixar ele entrar na cozinha para tomar um prato de caldo. E eu via tudo e não falava nada, porque naquela casa faltava pão.
E quando falta pão dentro de casa, vocês que me escutam sabem como é, a palavra fica entalada na garganta. Odilon entrou na nossa casa devagarinho, do jeito que o cupim entra na madeira. Primeiro ele só aparecia no domingo. Depois passou a aparecer no meio da semana. Depois começou a dormir numa esteira na sala quando a noite apertava. Minha mãe, num dia que eu não esperava, disse que ele ia ficar morando com a gente. Disse que o padre tinha abençoado, que ele era um homem de bem, que precisava de alguém para ajudar com as coisas da casa e com os meninos. Eu ouvi aquilo sentada no banquinho da cozinha, descascando uma batata doce, e senti a faca pesar na minha mão. Não falei nada. Olhei para o lenço de chita no pescoço da minha mãe e pensei que talvez aquelas florezinhas miúdas cor-de-rosa pudessem me proteger. Era um pensamento de menina. Um pensamento de quem ainda acredita que pano pode salvar gente. No começo, ele se segurava. Chegava em casa de tardezinha, tirava o chapéu de feltro, pendurava atrás da porta, lavava as mãos no pote de água e sentava no banco da mesa. Comia quieto, falava pouco. De vez em quando passava a mão grossa na cabeça do Juvenal, de um jeito que parecia carinho, mas que não era. O Juvenal, que tinha 8 anos naquele tempo, ficava sem jeito. O meu irmão do meio sempre foi um menino sensível, de olhos tristes, e farejava as coisas antes da gente. Eu notava que ele fugia da mão de Odilon sem fazer drama, só afastando o corpinho magro, voltando para perto de mim, procurando o meu colo. A Cidinha, que tinha 6, ainda não entendia nada. Ela achava o homem engraçado por causa da barba por fazer, ria quando ele fazia careta. O Zezinho, nos braços da minha mãe, só chorava. Chorava toda vez que Odilon chegava perto. Menino pequeno sente, acreditem. Menino pequeno sente antes de todo mundo. A primeira vez que Odilon bebeu dentro de casa foi numa noite de sábado. Ele chegou com uma garrafa de cachaça enrolada num jornal velho, daquelas que o homem da venda vendia para quem pagava enfiado. Minha mãe olhou para aquela garrafa e não gostou. Dava para ver no canto da boca dela. Mas ele disse que era pouco, que era só para espantar o frio, que homem que trabalha tem direito ao seu gole. Ela não reclamou. Botou o jantar na mesa, um pirão de farinha com um pedacinho de carne seca desfiada que tinha sobrado do almoço, e serviu a gente primeiro. Ele bebia devagar no começo. Um gole, mais um gole. No terceiro gole, a voz já estava alta. No quinto, ele começou a falar de um jeito que eu nunca tinha ouvido, reclamando do mundo, praguejando contra os vizinhos, dizendo que ninguém dava valor para o sacrifício dele. Minha mãe tentou acalmar. Falou baixinho que os meninos já iam dormir, que era melhor deixar para conversar no dia seguinte. Ele bateu a mão na mesa com força. A caneca pulou, o angu espirrou na toalha encerada. O Zezinho levou um susto e começou a chorar no colo da minha mãe. A Cidinha se encolheu na esteira. O Juvenal, que estava do meu lado, grudou na minha cintura. E eu, sem pensar, levantei e disse para ela que eu levava os meninos para o quarto. Foi a primeira vez que eu falei alto na frente dele. E foi a primeira vez que eu vi aqueles olhos de poço fundo se voltarem para mim com raiva pura. Ele apontou o dedo sujo na minha cara. Disse que eu era respondona. Disse que eu tinha os olhos do meu pai, aquele safado que abandonou minha mãe e fugiu pelo mundo. Disse que eu era igualzinha a ele, que ia dar no mesmo, que tinha que tomar juízo antes que virasse mulher perdida, como o pai tinha virado homem perdido. Minha mãe se levantou na mesma hora, pôs o Zezinho na esteira com cuidado e falou com ele com voz firme pela primeira vez. Disse que eu era filha dela, que era menina boa, que não ia permitir que ninguém falasse daquele jeito comigo. Ele resmungou umas coisas, bateu na garrafa com o dedo, terminou de beber e foi dormir na esteira da sala, sem tirar nem as alpargatas. Naquela noite, minha mãe dormiu na esteira com a gente, apertada comigo no canto. Não falou nada, só me abraçou. Eu sentia o coração dela batendo forte contra as minhas costas, sentia o cheiro de lavanda do lenço de chita, sentia os dedos dela apertando levinho o meu braço, como quem pede perdão em silêncio. Eu queria chorar, mas não chorei. Se minha mãe estava segurando, eu também segurava.
Era um acordo que a gente tinha sem nunca ter combinado. Daquele dia em diante, Odilon já não se escondeu mais. A cachaça virou hábito. Chegava 3, 4 noites na semana com a garrafa embaixo do braço, e toda vez era a mesma coisa. Começava falando baixo, acabava gritando. Começava se queixando do mundo, acabava me olhando de cima para baixo e achando algum defeito. Era pela maneira como eu varria a casa, era pela maneira como eu pegava no colo o Zezinho, era pelo jeito como eu respondia. Nada do que eu fazia servia. Ele dizia que eu olhava torto, que eu bufava quando ele mandava, que eu não tinha modos. E sempre terminava dizendo que eu tinha os olhos do meu pai. Era como se aquela frase fosse uma faca que ele passava na minha testa toda vez que bebia. Eu tinha medo, mas também tinha teimosia. Mesmo pequena, eu não baixava os olhos para ele. E isso, acreditem, era o que mais o irritava. Minha mãe começou a ficar magra. Começou a não dormir direito. Eu escutava ela se virando no colchão de capim, suspirando no escuro, levantando no meio da madrugada para ver se a porta estava trancada. Ela começou a me chamar para ir na venda com ela, mesmo que não precisasse, só para eu não ficar em casa sozinha com Odilon quando ele chegava mais cedo. Começou a botar a Cidinha para dormir sempre no meu lado, e o Zezinho no outro canto. Era uma muralha de corpos pequenos que ela montava toda noite, como se fosse um muro contra o escuro. O Juvenal, que era o mais quietinho, foi o primeiro a me dizer, baixinho, escondido do resto, que ele queria que o Odilon fosse embora. Foi num fim de tarde, quando nós dois estávamos sentados no quintal, esperando a mãe voltar do tanque. Ele pegou a minha mão, apertou com os dedinhos magros e sussurrou que ele tinha medo daquele homem. Disse que achava que o homem ia machucar a gente. Eu apertei a mão do meu irmão e prometi que eu ia cuidar dele. O tempo foi passando, e com o tempo foi passando também o pouco de paciência que Odilon fingia ter. No começo, como eu já contei, ele se segurava. Bebia, gritava, xingava, mas não encostava a mão em ninguém. A gente até chegou a pensar, numa ingenuidade de quem quer acreditar no melhor, que ia ser só isso. Que ele ia berrar de vez em quando, dormir caído no banco da cozinha e de manhã levantar com a cabeça doendo e a vergonha na cara. Mas homem ruim é igual a cachorro louco. Começa latindo, depois rosna, depois morde. Foi numa tarde de quinta-feira que ele mordeu pela primeira vez. Minha mãe tinha saído cedo para entregar uma trouxa de roupa lavada na casa da dona Lídia, uma senhora da fazenda grande que pagava em dinheiro, coisa rara naquele tempo. Ela me deixou tomando conta dos meninos e disse que voltava antes do sol baixar. Odilon estava deitado na rede da varanda, com o chapéu cobrindo o rosto, respirando pesado. Tinha bebido na noite anterior e ainda estava de ressaca. Eu andava na ponta dos pés pela casa, pedindo aos meninos que ficassem quietinhos, que não fizessem barulho. O Juvenal estava sentado no chão brincando com 3 pedrinhas, a Cidinha mexia num boneco de pano que a mãe tinha feito de retalho e o Zezinho dormia na rede do quarto, enroladinho numa fralda velha. O problema foi que o Zezinho acordou chorando. Chorou daquele jeito fundo que bebê chora quando sente fome. Eu corri para pegar ele. Peguei uma caneca de leite fresco que a vizinha da frente, Dona Rosa, tinha mandado de manhã e tentei dar na bica de um paninho, porque a mãe ensinou que era assim que se dava leite para bebê quando ela não estava. Mas o Zezinho não queria, continuava chorando. O choro foi crescendo, crescendo, e eu via a Cidinha começando a choramingar junto, de puro susto. Aí veio o Juvenal me pedir ajuda com uma farpa que tinha entrado no pé dele. Eu estava naquela correria, o Zezinho no colo, a Cidinha puxando o meu vestido, o Juvenal mostrando o pezinho ensanguentado, quando ouvi o barulho da rede parando brusco na varanda. Odilon levantou. Levantou de mau jeito, com a ressaca nos olhos, e veio para dentro de casa descalço, com os pés sujos marcando o chão que eu tinha varrido de manhã. Começou a gritar antes mesmo de entrar direito. Gritou comigo, perguntando se eu não sabia cuidar nem de 3 pirralhos, se eu não tinha aprendido a botar respeito, se a mãe não tinha me ensinado a calar a boca de menino chorão. Eu, de susto, apertei o Zezinho contra o peito e recuei até encostar na parede da cozinha.
O bebê parou de chorar. Parou mesmo, como se ele também tivesse sentido o perigo. A Cidinha foi se esconder atrás da mesa. O Juvenal, coitadinho, ficou parado no meio da sala, com o pezinho no ar, sem saber o que fazer. Odilon veio na minha direção. Veio com aquele cheiro de cachaça velha misturado com suor da ressaca e me olhou de cima, com o dedo apontado na minha cara. Disse que eu era inútil. Disse que a minha mãe só sofria porque eu não ajudava direito. Disse que se aquele menino chorasse mais uma vez, ele ia me ensinar a cuidar dele do jeito que se ensina a cachorra nova. E foi aí, quando ele disse aquilo, que levantou a mão. Não foi tapa aberto, foi o dorso da mão. Um golpe seco na minha bochecha que me jogou de lado e quase fez o Zezinho cair do meu colo. Eu segurei o bebê como pude, senti o gosto de ferro na boca, senti a bochecha arder como se tivesse encostado no fogão. Mas não chorei. Olhei para ele, com o sangue escorrendo do canto do lábio, e não chorei. Acho que naquele momento eu já tinha entendido uma coisa sobre homens daquele tipo. Lágrima de mulher. Para eles, é remédio. Então eu engoli. Engoli tudo. O Juvenal, vocês precisam saber, fez a coisa mais corajosa que um menino de 8 anos pode fazer. Ele correu até o Odilon, deu um empurrão com aquelas mãozinhas magras e gritou para ele largar a mana. Foi tão inesperado que o Odilon ficou uns segundos parado, sem reação. Depois riu. Riu daquela risada feia e disse que ia ensinar macho pequeno a não se meter em assunto de adulto. Já ia avançar no Juvenal quando a porteira rangeu e minha mãe apareceu na soleira da porta, com a cesta vazia na cabeça, o rosto queimado de sol, os olhos arregalados de quem chegou na hora de um desastre. Ela largou a cesta no chão, olhou para mim, para o sangue no meu queixo, para o Juvenal encolhido perto de mim, para o Zezinho no meu colo. Olhou para o Odilon, que tinha baixado a mão, mas não tinha baixado a cara. E aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto na minha mãe até aquele dia. Os olhos dela mudaram. Ficaram duros, ficaram gelados, ficaram de uma frieza que me assustou mais do que o grito do Odilon. Ela atravessou a sala em 3 passos, pegou o Zezinho do meu colo e disse para ele, numa voz baixa que eu nunca tinha ouvido sair da boca dela, que na casa dela homem nenhum encostava a mão nos filhos dela. Odilon riu de novo. Disse que ela estava exagerando, que foi um tapinha, que a menina estava sendo folgada com ele. Minha mãe não respondeu. Mandou eu ir buscar água no pote e lavar o rosto. Mandou o Juvenal ir sentar no banco da varanda. E ficou ali, parada no meio da cozinha, segurando o Zezinho contra o peito, encarando o Odilon sem piscar. Ele resmungou, pegou o chapéu e saiu pela porteira dizendo que ia beber em lugar que o respeitassem. Quando a porteira bateu atrás dele, minha mãe respirou fundo. Só aí ela abaixou os ombros. Só aí ela chegou perto de mim, puxou o lenço de chita do pescoço, molhou numa bacia de água com sal e passou no meu lábio cortado. Fez isso em silêncio. As florezinhas miúdas cor-de-rosa ficaram manchadas de vermelho. Eu olhei para aquele lenço e senti uma coisa estranha no peito. Era como se o lenço da minha avó estivesse chorando por nós duas. Minha mãe também não chorou na minha frente. Só depois, à noite, quando achou que eu dormia, eu ouvi ela no canto do quarto, chorando baixinho, com a cara enfiada no mesmo lenço. Foi naquela noite que minha mãe parou de esperar que as coisas melhorassem. Ela sempre tinha sido uma mulher de segurar, de aguentar, de acreditar que tudo acabava se acomodando com o tempo. Era assim que ela tinha sido criada, e era assim que ela achava que mulher tinha que ser. Mas o tapa que Odilon deu na minha boca foi uma linha que ele atravessou, e minha mãe sentiu o atravessamento na carne dela como se tivesse sido nela. A partir daquele dia, alguma coisa se trancou por dentro dela. Não era raiva explosiva, era raiva quieta, que é a pior de todas. Eu via aquilo no jeito dela olhar para Odilon quando ele dormia, no jeito dela apertar os dentes quando lavava a camisa dele. Mulher calada é mulher perigosa para quem fez ela calar. Passaram alguns dias depois daquele tapa. Odilon sumiu por quase uma semana, bebendo na venda do seu Lucas, dormindo sabe-se lá onde.
Minha mãe aproveitou esse tempo para respirar. A casa ficou mais leve. O Zezinho dormia sem chorar. A Cidinha voltou a rir. O Juvenal voltou a brincar no terreiro sem ficar espiando a porteira a cada barulho. Eu até pensei, num canto teimoso do meu peito, que talvez ele tivesse ido embora de vez. Sabe aquela esperança boba de quem é muito novo e ainda acredita que o mal pode simplesmente evaporar? Pois eu acreditei. Acreditei uns 3 dias inteiros. Minha mãe, enquanto isso, se movia diferente pela casa. Ela começou a esconder as coisas. Escondia pedaços de pão numa lata atrás do fogão, escondia umas moedas que ganhava da lavagem dentro de uma meia velha, escondia uma faca maior debaixo do colchão de capim. Eu percebia, mas não perguntava. A mãe fazia aquilo com o rosto fechado, de quem está se preparando para alguma coisa que ainda não sabe o que é. Tinha também uma coisa no olhar dela que mudou. Ela olhava para cada um de nós demoradamente, como quem guarda o rosto de quem ama por dentro, caso precise se lembrar depois. Eu não entendi naquela época. Hoje entendo. Era assim que ela estava se preparando para o pior. Foi numa tarde de quinta-feira, mais ou menos igual àquela outra em que tudo tinha começado a desabar, que a Dona Rosa, a nossa vizinha da frente, apareceu na porteira com um embrulho nas mãos. Dona Rosa era uma mulher boa, viúva, que criava galinhas no quintal e fazia bolinho de chuva aos sábados para vender na feira. Tinha os cabelos grisalhos trançados num coque no alto da cabeça, um avental encardido de farinha e um sorriso de mãe de todo mundo. Ela chegou devagar, olhou para os 2 lados da estrada como quem tem medo de ser vista, e me chamou bem baixinho. Disse que minha mãe tinha saído para entregar roupa, mas que não era para a mãe que ela estava trazendo aquilo. Era para nós. Dentro do pano, uma broa de fubá inteira, ainda quentinha, com o cheiro do milho doce subindo pelas mãos dela. Dona Rosa me disse para guardar bem, para eu dividir com os meninos em segredo, para não contar nem para a mãe. Explicou que era só um mimo, que ela tinha feito a mais, e sobrou, que não queria que a broa estragasse. Eu sabia que não era bem assim. Dona Rosa sabia da nossa fome, sabia que minha mãe tinha orgulho e não aceitava esmola, e por isso fingiu que era sobra. Mulher pobre sabe ajudar mulher pobre sem humilhar, acreditem. É uma ciência antiga essa. Peguei a broa, agradeci com os olhos marejados e guardei dentro de casa embrulhada num pano limpo. Esperei os meninos acordarem da soneca da tarde. Quando o Juvenal abriu os olhos, chamei ele baixinho, chamei a Cidinha e peguei o Zezinho no colo. Fomos nós 4 para o fundo do quintal, atrás do pé de mamona grande que ficava perto do chiqueiro. Sentei no chão de terra, eles sentaram em volta de mim, e eu tirei a broa do pano. Parti em 4 pedaços mais ou menos iguais, sempre dando o maior para o Juvenal, porque ele era o que mais se mexia e mais tinha fome, e o menor para mim, porque mãe me ensinou que irmã mais velha come o que sobra. Vocês precisavam ter visto os olhos do Zezinho quando ele provou o primeiro pedaço. Já era maiorzinho, engatinhava rápido, tinha os primeiros dentinhos rompendo, já aceitava a papinha amassada. Fechou os olhinhos de satisfação, balançou as perninhas rechonchudas e encostou a cabeça no meu braço. A Cidinha comeu devagar, guardando os pedacinhos na boca como se quisesse fazer durar. O Juvenal deu a primeira mordida, olhou para mim e disse baixinho que nunca tinha comido coisa tão boa. Eu ri. Ri sem fazer barulho, passando a mão no cabelo do bebê, sentindo o cheiro doce do milho na boca de todos nós. Foi o último sorriso feliz que aquela nossa infância teve. O último mesmo. Por isso eu guardo esse instante com tanto cuidado no meio do peito. Foi bem nessa hora que a porteira rangeu. E eu ouvi, antes de ver, o barulho pesado das alpargatas dele pisando na terra do caminho. Odilon tinha voltado. Voltado bêbado, voltado pior do que tinha saído, voltado com aquele cheiro azedo que grudava nas roupas dele de tanto dormir na rua. Ele entrou pela casa gritando o nome da minha mãe, perguntando onde estava aquela vagabunda que não botava mesa para ele. Eu fiquei gelada no quintal, com os meninos em volta. Escondi o resto da broa no bolso do meu vestido e sussurrei para que ficassem calados.
Mas o Juvenal, de puro susto, ainda estava com a mão perto da boca quando Odilon apareceu na varanda dos fundos e nos viu sentados no chão, atrás do pé de mamona. Ele ficou uns segundos parado, analisando a cena. Viu os farelinhos de broa no canto da boca do Zezinho. Viu o Juvenal apertando o último pedaço na mão. Viu o pano no meu colo. E o rosto dele se fechou de um jeito que eu nunca tinha visto, nem no dia do tapa. Avançou em 3 passos, arrancou o pedaço da mão do Juvenal com violência, jogou no chão e pisou em cima com a alpargata suja. Gritou comigo perguntando de onde tinha vindo aquilo, quem tinha me dado, se eu estava roubando comida pelas costas dele. Eu tentei explicar que tinha sido um presente da Dona Rosa. Mentira não, verdade pura. Mas para homem daquele tipo, verdade é combustível. Ele explodiu ainda mais. Disse que eu estava ensinando os menores a pedir esmola pelas costas dele. Disse que eu estava humilhando o nome dele diante da vizinhança. Disse que eu estava fazendo eles me enxergarem como chefe daquela casa, no lugar dele. Foi aí que ele disse a frase que eu nunca mais esqueci da minha vida, por mais velha que eu fique, por mais brancos que sejam os meus cabelos. Ele se aproximou de mim, encostou o rosto bêbado quase no meu e disse, com a voz rouca e baixa, que naquela noite ele ia me dar uma lição para eu nunca mais esquecer. Uma lição que só mulher de verdade aprende. Disse que ia me ensinar quem mandava naquela casa e que a minha mãe não ia poder fazer nada. Depois virou as costas e entrou pela cozinha gritando pelo nome dela de novo. Eu fiquei parada ali, com os 3 meninos agarrados em mim, o Juvenal com o lábio tremendo e a Cidinha fazendo xixi de medo no vestidinho dela. O Zezinho, que tinha entendido sem entender, começou a chorar no meu colo. E eu entendi, naquele momento, com 11 anos apenas, que existem maldades que uma menina pressente antes mesmo de saber o nome delas. Existe um medo que não é medo de apanhar. É medo de ser arrancada de si mesma. É medo de perder uma coisa que a gente ainda nem sabe direito que tem. Naquele fim de tarde, olhando o sol baixar laranja no horizonte, eu entendi que a noite que estava chegando não era uma noite qualquer. Quando minha mãe chegou do tanque naquela tardezinha, com o cabelo molhado de suor preso atrás da orelha e a saia pesada de tanto carregar água, ela parou na porteira antes mesmo de atravessar. Ficou olhando para o terreiro. Dava para ouvir a voz de Odilon vindo de dentro da cozinha, alto, trôpego, batendo a caneca de alumínio na mesa. Dava para ver a Cidinha encolhida no canto da varanda, com o vestidinho molhado de xixi, chupando o dedo. Dava para ver o Juvenal sentado no batente da porta, quieto demais, olhando o chão. E dava para me ver, ainda com o Zezinho no colo, parada no meio do quintal, com o resto da broa esfarelada no bolso do vestido e o olhar de quem já sabe que alguma coisa estourou. Minha mãe não correu, não gritou, não perguntou nada. Ela largou a trouxa de roupa no chão, encostou as mãos na porteira, fechou os olhos uns segundos e respirou fundo. Foi a respiração mais longa que eu já vi uma mulher dar. Quando abriu os olhos de novo, entrou no quintal com o passo firme, chegou perto de mim, pegou o Zezinho do meu colo sem fazer barulho, pegou a Cidinha pela mão, chamou o Juvenal com um gesto e botou nós 3 para dentro de casa pela porta dos fundos. Não disse uma palavra. Não precisou. A cara dela já estava dizendo tudo. Na cozinha, Odilon estava sentado de meio lado na cadeira, com a camisa aberta no peito, a garrafa pela metade, o chapéu no chão. Quando viu a minha mãe, começou a resmungar umas coisas, dizendo que ela tinha demorado, que mulher de verdade tinha que estar em casa na hora que o homem chegava, que eu era uma ingrata que estava comendo escondido e ensinando os menores a me desrespeitar. Minha mãe botou o Zezinho no colchão de capim, sentou a Cidinha do lado, disse ao Juvenal para ficar com eles e só aí se voltou para Odilon. Escutou tudo o que ele tinha para dizer sem interromper. Cabeça baixa, mãos no avental, olhos fixos num ponto do chão. Mas por baixo daquele jeito sumido que ela fazia, tinha outra coisa acontecendo. Eu vi. Eu, que a conhecia desde o primeiro dia da minha vida. Vi. As mãos dela,
escondidas no avental, estavam apertadas em punho. O pescoço dela, onde o lenço de chita continuava amarrado, tinha uma veia pulsando mais forte do que o normal, e os olhos dela, que fingiam olhar o chão, iam e vinham rapidinho, medindo distâncias, medindo a porta, medindo a janela, medindo a faca na bancada, medindo onde estava cada um dos filhos. Minha mãe estava armando alguma coisa. Eu não sabia o que, mas sabia que estava. Quando Odilon falou, meio engrolado, que naquela noite ele ia acertar as contas comigo e que ela era para não se meter, foi o instante em que o olhar dele mudou. O olhar dele mudou de um jeito que minha mãe leu como se fosse letra grande num cartaz. Ele não olhava para mim como se eu fosse uma enteada desobediente. Ele olhava para mim do mesmo jeito que tinha olhado na primeira tarde em que apareceu na porteira, quando eu me escondi com a Cidinha para dentro de casa. Aquele olhar que eu não tinha soubido nomear com 11 anos, mãe sabe nomear. Mãe sabe sem nunca ter aprendido. Mãe tem um saber no corpo que nenhum livro ensina. Ali, na cozinha, enquanto ele falava de castigo com a voz pastosa, minha mãe entendeu que não era castigo o que ele estava planejando. Foi como se um tremor passasse por dentro dela, sem chegar à superfície. Eu vi os dedos dela apertarem o avental com tanta força que a unha ficou branca. Vi o lábio dela tremer uma vez, só uma, e parar. Vi os olhos dela se encherem de uma lágrima que ela segurou na beirada sem deixar cair. E vi, principalmente, ela respirar mais fundo do que antes, como se estivesse inspirando coragem de algum lugar que eu não conhecia. Ela disse para ele, com a voz mansa, que ia buscar um pano para limpar a mesa, que ia botar o jantar, que ia pôr os meninos para dormir cedo porque estavam cansados. Falou tudo isso devagarinho, como quem acalma um touro ferido. Odilon resmungou qualquer coisa, bebeu mais um gole e disse que ia deitar um pouco na rede da varanda antes de comer. Levantou cambaleando, esbarrou na mesa, xingou e saiu arrastando os pés. A rede da varanda rangeu quando ele se jogou nela. Em poucos minutos, o ronco pesado dele subiu pela casa. Minha mãe esperou o ronco firmar. Esperou com os olhos fechados, contando mentalmente. Depois virou para mim, pegou meu rosto com as duas mãos e me olhou de perto. Os olhos dela, que são herança que ficou comigo até hoje, tinham um brilho molhado e duro ao mesmo tempo. Ela me disse, baixinho para o Juvenal e a Cidinha não ouvirem, que eu não podia ficar naquela casa à noite. Disse que o que Odilon tinha nos olhos não era só bebedeira. Disse que ele ia fazer uma coisa ruim comigo que eu não ia conseguir esquecer pelo resto da vida. E disse que ela preferia morrer antes do que deixar aquilo acontecer. Eu não perguntei nada. Não precisei. Eu já tinha sentido no meu próprio corpo, na tarde da broa, que alguma coisa assim podia estar vindo. Só balancei a cabeça. Ela me abraçou forte, me apertou contra o lenço de chita, e naquele abraço eu senti, misturado ao cheiro da lavanda, o tremor da coragem dela. Ela estava apavorada, mas estava decidida, e tem uma força nos braços de uma mãe apavorada e decidida que nenhum homem do mundo consegue vencer. Minha mãe explicou, ainda naquela cozinha, no sussurro mais rápido e mais firme que eu já ouvi na vida, o que nós íamos fazer. Ela me escondia no fundo do quintal, na patente velha, logo que escurecesse. Os meninos ficavam dentro de casa, deitados na esteira, fingindo que dormiam, para ele não desconfiar que eu tinha sumido. Se ele procurasse, ela diria que eu tinha ido passar a noite na casa da Dona Rosa, de castigo, por ter aprontado com a broa. Isso ia ganhar tempo. E depois, ela ia pensar no resto. Eu perguntei, do jeito que só menina pequena muito assustada pergunta, o que ia acontecer comigo se ele me encontrasse. Minha mãe apertou os meus ombros, olhou no fundo dos meus olhos e disse uma coisa que até hoje eu não esqueço. Disse que, se ele me encontrasse, eu tinha que gritar. Gritar com toda a força do meu peito, quebrar o silêncio da noite, acordar a vizinhança inteira. Porque grito de mulher, ela disse, é a última arma que Deus deixou para nós. E grito de menina, ainda mais. Naquele momento,
no meio do cheiro de fumaça da lenha e da voz do ronco dele subindo da varanda, eu deixei de ser só uma menina. Deixei de ser filha mais velha, irmã dos menores. Virei companheira da minha mãe na batalha dela. Ela me deu a mão e eu dei a mão para ela. O sol estava baixando laranja no mundo. A noite estava chegando. Quando o sol terminou de descer atrás da serra e a primeira estrela apareceu no céu, minha mãe me chamou com um gesto dos dedos. Eu estava sentada no banco da cozinha, fingindo descascar uma batata doce que ela tinha deixado em cima da mesa. O coração batia tão alto no meu peito que eu achei que até as paredes da casa estavam ouvindo. Ela se aproximou de mansinho, com o Zezinho já dormindo no colo dela, a Cidinha dormindo na esteira, e o Juvenal sentado do lado da irmã menor, fingindo cochilar, mas com os olhos espiando por baixo dos cílios. Minha mãe pegou a minha mão. Estava fria a mão dela. Fria como nunca tinha estado. Apertou os meus dedos com força, como se quisesse passar para dentro do meu corpo tudo o que ela estava sentindo, mas não podia falar. Olhou a rede da varanda, onde Odilon continuava roncando pesado, virado de barriga para cima, com a boca aberta e uma linha de baba escorrendo pelo canto. Olhou para mim de novo e me guiou, nas pontas dos pés, pela porta dos fundos. O quintal, àquela hora, já estava escuro de verdade. O mato alto do fundo fazia um barulhinho de bicho pequeno mexendo entre as folhas. A lua ainda não tinha subido direito. Só a claridade mortiça de uma lamparina que a mãe tinha acendido na cozinha é que deitava um fiozinho amarelo pela fresta da porta, iluminando o caminho até a patente. Ficava lá no fundo, perto da cerca de bambu, afastada da casa o bastante para o cheiro não incomodar, mas perto o bastante para se ir às pressas de manhã. Era uma casinha de tábuas mal feitas, telha de zinco amassada por cima, com uma porta que não fechava direito, só se encostava com uma tramela de arame torcido por fora. Minha mãe abriu a porta. O fedor saiu dali como uma bofetada. Qualquer pessoa normal teria recuado. Mas eu não era uma pessoa normal naquele momento. Eu era uma menina que estava prestes a entrar no único lugar onde o padrasto não pensaria em procurar. Minha mãe me puxou para dentro com firmeza. Me fez agachar no canto, entre o assento de madeira gasto pelos cupins e a parede de tábua encostada. O chão ali era de terra batida, meio úmido, com uma franja de capim nascendo num canto. Ela tirou o lenço de chita do pescoço dela, enrolou ao redor da minha cabeça, cobrindo boa parte do meu rosto, e disse para eu respirar pelo pano. Assim o fedor ficava menos forte. O cheiro de lavanda do lenço misturado com o cheiro ruim do lugar fazia uma confusão estranha no meu nariz, mas era melhor do que só o fedor sozinho. Ela abaixou a cabeça junto da minha, na entrada da patente, e sussurrou as últimas instruções. Que eu ficasse agachada, que eu botasse a minha própria mão sobre a minha boca, que eu não falasse, não chorasse, não se mexesse. Disse que, acontecesse o que acontecesse lá fora, eu tinha que esperar. Esperar pela voz dela dizendo o meu nome num jeito calmo, porque se ela gritasse o meu nome assustado, aí sim eu gritava junto. Mas enquanto ela estivesse fazendo voz normal, eu tinha que continuar estátua. Depois me beijou na testa por cima do pano. Fechou a porta, encostou a tramela de arame torcido e voltou para a casa com o passo mais firme que conseguiu. A porta, quando fechou, cortou o pouquinho de luz que ainda vinha lá de dentro. O escuro que me engoliu não era escuro de noite. Era escuro fundo, daqueles que parece que a gente tem algodão nos olhos. Eu agachei direitinho no canto, fechei a minha mão sobre a boca como a mãe mandou e comecei a escutar. Primeiro escutei o barulho do meu próprio coração. Parecia um tambor pequeno batendo dentro do peito. Depois escutei o vento mexendo no bambuzal da cerca, aquele chuá-chuá seco das folhas roçando umas nas outras. Depois escutei um grilo perto, bem perto, cantando embaixo do assento da patente. Depois escutei as pernas de mosquitos unindo em volta da minha orelha. E depois, mais longe, escutei o ronco do Odilon vindo da varanda da casa. Enquanto eu escutava aquele ronco, eu sabia que estava salva. O homem dormindo é homem desarmado.
Era nesse ronco que eu tinha que me agarrar. Só que o ronco parou. Parou de repente, com um engasgo, seguido de um tossido seco. Eu apertei a mão contra a boca com mais força. Ouvi o barulho da rede rangendo, o chinelo dele caindo no chão da varanda, o xingo baixo que ele soltou ao acordar, a garrafa sendo balançada para ver se ainda tinha sobra. Ouvi a porta da cozinha rangendo. Ouvi ele entrando. Ouvi ele chamando o nome da minha mãe, primeiro baixo, depois mais alto. Minha mãe respondeu de longe, com a voz mansa, dizendo que estava trocando o pano do Zezinho, que já ia levar a sopa dele. Disse do jeito mais natural que conseguia, como se não estivesse acontecendo nada de extraordinário naquela casa. Ele perguntou por mim. Perguntou onde estava aquela respondona da Maria Célia. Perguntou com a voz já firmando, daquela firmeza ruim que a cachaça dá para quem acorda querendo guerra. Minha mãe respondeu, exatamente como tinha combinado comigo, que eu tinha ido passar a noite na casa da Dona Rosa. Que eu tinha aprontado com a broa, que ela tinha me mandado de castigo para a vizinha lavar louça, para eu aprender. Odilon xingou. Xingou minha mãe, xingou a Dona Rosa, xingou a mim. Disse que ninguém dava castigo nessa casa sem ele mandar, que ela tinha passado por cima da autoridade dele, que ele mesmo ia buscar a menina já e já. Eu senti até enjoo. Ouvi os passos dele batendo pesado no chão da casa, indo para a sala, voltando, pegando o chapéu, procurando o chinelo que tinha caído. Escutei minha mãe falando com ele, tentando acalmar, dizendo que era melhor esperar o dia, que a Dona Rosa estava dormindo àquela hora, que a menina voltava amanhã cedo sozinha. Ele berrou que ela que calasse a boca, que ela era vagabunda, que ela estava fazendo as minhas coisas para me defender, que ela queria passar por cima dele. A mão dele bateu em alguma coisa, talvez na mesa, talvez na parede. Não sei dizer. Mas o barulho veio abafado até a patente e eu me encolhi toda, como se eu mesma tivesse levado o golpe. Foi aí que ele saiu da casa. Escutei o barulho da porta da cozinha batendo com violência, a lamparina balançando, os passos dele pisando forte no quintal. Veio em direção ao fundo, gritando o meu nome no escuro, gritando para eu aparecer, para não tentar me esconder dele, para tomar coragem e responder. Eu encolhi mais, apertei o pano do lenço contra o rosto e comecei a pedir a Deus por dentro, sem mover os lábios, que ele não me encontrasse. Que o escuro fosse o meu aliado. Que o fedor da patente, que a minha mãe tinha escolhido de propósito como o esconderijo mais improvável, fosse o meu escudo. Os passos dele pararam no meio do quintal. Pararam bem ali, a uns 10 passos da porta. E o silêncio dele me doeu mais do que os gritos tinham doído. O silêncio dele durou uns segundos que pareceram séculos. Eu ouvia a respiração pesada dele, aquele bufar grosso de homem bêbado que respira pela boca. Ouvi ele cuspindo no chão. Ouvi o chinelo dele arrastando mais um passo na direção minha. Mais um passo. E outro. Naquela hora, eu parei de sentir o próprio corpo. Era como se eu tivesse virado só um pedacinho de medo agachado num canto. Apertei o lenço da minha mãe contra o rosto e pedi a Deus, sem mover os lábios, que ele mandasse uma chuva forte, uma ventania, qualquer coisa que tirasse aquele homem dali. Pedi com a força de quem nunca tinha pedido nada na vida. E Deus mandou. Mandou de um jeito que eu nunca esperaria. De repente, vindo do lado da estrada, o barulho seco e claro de uma mão batendo em outra mão. Palma, palma, palma. 3 batidas firmes na porteira da frente da nossa casa. Aquele barulho cortou a noite como se fosse uma faca cortando pano. Eu senti o corpo de Odilon travar no meio do passo. Ouvi ele xingando baixinho, resmungando que quem era o infeliz que aparecia àquela hora. Ouvi os passos dele dando meia volta no quintal, indo em direção à porteira, ainda pesados, ainda raivosos, mas já desviados da patente. O coração voltou a bater no meu peito, acreditem, porque eu juro que ele tinha parado. Lá na porteira, ouvi a voz de uma mulher. Voz mansa, mas firme. Era uma voz que eu conhecia, mas naquele momento custei a reconhecer porque o medo tinha embaralhado tudo dentro da minha cabeça. Era a Dona Zefinha. Ela morava depois do bambuzal, mais para o lado do engenho velho,
numa casinha pequena com varanda de chão de cimento queimado. Era uma mulher de uns 50 e poucos anos, cabelo curto escondido num lenço amarrado na cabeça, olhos pequenos e vivos que pareciam enxergar até atrás da parede. Boa de conversa. Mas mais do que boa de conversa, Dona Zefinha tinha uma coisa que nem todo vizinho tem: ouvido afiado para a desgraça. Ela sabia ouvir o silêncio. Sabia ler quando um silêncio não estava certo. Junto com ela, do lado de fora da porteira, estava o filho mais velho, Anselmo. Um rapaz forte, de ombro largo, carroceiro na região e respeitado até pelos homens mais bravos. Tinha fama de não se meter em briga alheia, mas também não engolia desaforo. Anselmo nunca tinha pisado na nossa casa antes daquela noite. Zefinha não tinha trazido o filho para a visita social. Trouxe por outro motivo, e esse motivo era exatamente o que estava acontecendo. Do lado de fora, Odilon recebeu os dois já esbravejando. Perguntou o que os dois estavam fazendo na porta da casa dele àquela hora. Ela respondeu com aquela voz mansa que ela sabia fazer, um jeito de fala doce que enganava quem não conhecia. Disse que estava vindo pedir um tição aceso porque o fogão dela tinha apagado e o marido estava com dor de barriga, precisando de chá. Disse também que estava sem sal desde manhã e queria pedir uma pitadinha emprestada para temperar uma sopa. Pedido de vizinho pobre é pedido que ninguém nega, porque todo mundo sabe que amanhã quem vai estar sem sal é a gente. Odilon, mesmo bêbado, mesmo furioso, não podia negar pedido daquele tipo na frente de testemunha sem ficar mal falado na região. Ele resmungou, xingou, mas abriu a porteira. Foi aí que Anselmo entrou primeiro. Entrou com o passo calmo de quem veio para ficar. Apertou a mão de Odilon com firmeza, daquelas apertadas que servem mais para o outro sentir a força do que para cumprimentar. Disse que tinha vindo ajudar a mãe a carregar o que ela pedisse. Odilon ficou ali, de pé no meio do terreiro, com o corpo todo tenso, mas sem como reclamar. Dona Zefinha, enquanto isso, já tinha passado por ele e entrado na casa, na direção da cozinha, onde a minha mãe estava com o Zezinho no colo, a Cidinha dormindo na esteira e o Juvenal encolhido num canto, fingindo que dormia, mas com os olhos abertos debaixo do pano. Eu, lá no fundo, percebi tudo pelo que ia ouvindo. Ouvi a porta da cozinha se abrindo. Ouvi a voz chamando minha mãe pelo nome, numa voz que primeiro era de vizinha pedindo sal e depois, já lá dentro, baixou para um sussurro preocupado. Minha mãe respondeu também baixinho. Eu não conseguia escutar as palavras, só o tom das vozes. Tom de quem está se entendendo por cima da mesa sem precisar explicar. Dona Zefinha entrou. Olhou para a Cidinha na esteira. Olhou para o Juvenal no canto. Olhou para o Zezinho no colo. Contou 3. E não viu a 4ª. E entendeu tudo. Minha mãe depois me contou, já com o tempo passado, que Zefinha nem perguntou de mim. Só apertou a mão dela, apertou forte, apertou com aquele aperto que mulher dá em mulher quando uma está pedindo socorro sem poder abrir a boca. Depois olhou para o teto, fechou os olhos uns segundos e disse em voz normal que o chá da barriga do marido estava na hora, que ela precisava voltar correndo, mas que dali a pouquinho passaria de novo para trazer um remédio caseiro que ela tinha feito para o Juvenal, que estava com cara de estar gripando. Minha mãe, sem entender ainda direito o plano, só balançou a cabeça, piscou um olho e saiu. Do lado de fora, ela chamou o filho e anunciou para Odilon que já estavam indo. Pediu o tição, pediu o sal, agradeceu como se nada tivesse acontecido. Mas antes de sair pela porteira, Anselmo parou. Parou de propósito e disse a Odilon, numa voz firme, que ele tinha ouvido uns gritos vindos daquele lado mais cedo e que se algum dia ele ouvisse de novo, não ia pensar 2 vezes antes de voltar ali para ver o que era. Disse isso olhando Odilon no olho. Sem mais, sem menos. Um aviso de homem para homem, no tom que só homem sabe dar para outro homem ruim. Odilon não respondeu nada. Só fechou a porteira com raiva depois que os dois se afastaram. Ele ficou no meio do terreiro uns segundos, olhando para a escuridão.
Eu ouvi ele cuspir no chão de novo. Depois, cambaleou de volta para dentro da casa, ainda resmungando, dizendo que ia continuar bebendo, que aquela noite ainda não tinha acabado, que ia esperar eu voltar para acertar contas. Sentou de novo no banco da cozinha, pegou a garrafa e começou a beber no gargalo. Eu, dentro, comecei a tremer. Mas era outro tipo de tremor. Não era mais o tremor do medo puro. Era um tremor misturado de alívio e esperança. Porque eu tinha entendido, mesmo sem ter visto, que Zefinha não tinha ido embora de vez. Ela ia voltar. Com um plano. Com uma saída para a gente. Deus tinha mandado a chuva que eu pedi, só que a chuva tinha vindo na forma de 3 palmas na porteira e de um filho chamado Anselmo. Foi naquela hora, agachada no escuro fedido, que eu entendi uma coisa que eu nunca mais esqueci. Às vezes, o anjo que Deus manda para socorrer a gente não tem asa. Ele tem um lenço amarrado na cabeça e as alpargatas cheias de pó. O tempo, dentro daquela patente, não andava como o tempo de fora. Cada minuto era um ano. Cada ruído era uma trombeta. Eu fiquei ali agachada, com os pés dormentes, o joelho tremendo de cansaço, a mão ainda encostada na boca por obediência cega à minha mãe. Ouvia Odilon, lá dentro da casa, batendo a garrafa na mesa. Ouvia ele falando sozinho, xingando o mundo, xingando minha mãe, xingando o Anselmo, xingando até o tempo que estava demorando para escurecer mais. Bêbado falando sozinho é um dos sons mais tristes que existem. Homem conversando com a garrafa porque ninguém mais quer ouvir ele. Devagar, os xingamentos foram ficando mais arrastados. A voz foi afinando. De repente, parou. Parou e virou um ronco pesado, ronco de quem apagou de vez. A cachaça tinha feito o trabalho dela. Odilon tinha caído com a cabeça em cima dos braços, em cima da mesa, com a boca aberta e uma baba escorrendo no pano encerado. Minha mãe sabia disso. Eu não. Foi ela que veio, abriu a porta bem devagar e me avisou num sussurro. Quando vi o rosto dela na fresta, com a lamparina balançando atrás e fazendo um dourado fraco iluminar as feições, eu quase chorei de alívio. Mas ainda não era hora de chorar. Ela botou o dedo na boca pedindo silêncio, estendeu a mão, me ajudou a levantar. Minhas pernas estavam tão dormentes que eu quase caí. Ela me segurou, passou o braço pela minha cintura e me levou andando nas pontas dos pés de volta para dentro de casa, pela porta dos fundos, evitando fazer barulho na tramela. Na cozinha, passamos perto da mesa onde Odilon dormia. Senti um arrepio subir pela espinha. Se ele acordasse ali, era o fim. Minha mãe apertou meu ombro, firme, e me guiou até o canto do quarto onde os meninos estavam. O Juvenal estava acordado. Claro que estava. Aquele menino sensível nunca dormiu direito nas noites em que Odilon bebia. Quando me viu entrando, ele se sentou na esteira com os olhinhos lavados de lágrima. Não falou nada. Só estendeu os braços para mim. Eu abracei ele. Abracei com força. A Cidinha dormia enroscada num canto da esteira, abraçada ao boneco de pano. O Zezinho estava no colchão de capim da mãe, dormindo de bruços com o bumbum para cima, do jeito que bebê dorme quando confia no mundo. Foi aí que bateu de novo na porteira. Desta vez, a batida foi diferente, mais suave. 3 toques leves, quase como se fosse um pássaro bicando uma fruta. Era o combinado silencioso entre mulheres. Minha mãe abriu devagar, sem fazer a dobradiça ranger. Dona Zefinha entrou, e desta vez ela não estava mais fingindo que vinha pedir sal. Tinha no ombro um saco de farinha vazio, dobrado pela metade. Na mão esquerda, uma garrafinha de vidro com água. Na mão direita, um embrulho de pano com mandioca cozida ainda morna e um pedaço de rapadura embrulhado em folha de bananeira. Ela chegou direto em mim. Passou a mão no meu rosto, tirou um fio do meu cabelo que estava grudado na testa, me olhou nos olhos e disse baixinho que eu ia ficar bem. Só isso. Mas do jeito que ela disse, eu acreditei na hora.
Tem gente que a palavra pesa mais do que a palavra dos outros. Ela era dessas. Depois virou para minha mãe, e ali, na meia escuridão da cozinha, com Odilon roncando a poucos passos dali, as duas começaram a combinar o plano em sussurros. Dona Zefinha tinha pensado em tudo enquanto caminhava de volta para a casa dela. O marido dela, um homem velho e doente, dormia pesado. O outro filho, menor que o Anselmo, também dormia. Anselmo, o mais velho, estava do lado de fora da casa dela, montando guarda. Ninguém ia estranhar. Ninguém ia perguntar nada. E enquanto Odilon estivesse apagado de cachaça na mesa, a gente tinha uma janela. Uma janela pequena, mas tinha. O plano era esse: não íamos sair pela estrada principal. A estrada principal era a armadilha. Se Odilon acordasse antes do dia clarear e fosse atrás da gente, era para lá que ele primeiro iria. Ia por um atalho velho, atrás do chiqueiro abandonado que ficava nos fundos da casa dela, entrando na capoeira fechada que o povo da região mal passava nem de dia. Era um caminho de mato alto, de pé descalço, com uma travessia de pedra molhada onde a água da chuva descia da encosta. Perigoso. Mas Odilon não conhecia aquele atalho. Ele era de fora, só morava ali havia alguns meses. Isso era o nosso único trunfo. Dona Zefinha me deu o saco de farinha. Explicou que eu devia carregar meus 2 irmãos maiores no ritmo deles. Ela mesma ia carregar o Zezinho nas costas, enrolado no pano. Minha mãe ia ajudar a Cidinha, que era a mais miúda e a que mais ia chorar. O Juvenal, ela confiava em mim. Disse que o menino era inteligente e ia entender sem precisar de muita explicação. Ela tinha pensado em levar umas peças de roupa rápidas, o pano do Zezinho, um cobertor pequeno, mas disse que não dava para levar quase nada. Quanto menos peso, mais rápido a gente andava. E rapidez, naquela noite, era vida. Minha mãe concordou com tudo, balançando a cabeça, mal conseguindo falar. Mas antes de começarem a arrumar as coisas, ela fez algo que eu nunca vou esquecer. Entrou no quartinho dela, tirou de debaixo do colchão de capim um embrulho pequeno de pano e mostrou para Zefinha. Dentro do pano, umas moedas que ela tinha guardado escondido ao longo de meses, da lavagem de roupa, dos doces de mamão vendidos na venda. Moedas que ela tinha juntado sem saber direito para quê. Agora, ela sabia. Entregou o embrulho para guardar, porque, disse ela, era melhor não levar tudo numa pessoa só, caso acontecesse alguma coisa no caminho. Ela pegou o embrulho. Apertou nas mãos. E disse para minha mãe uma coisa que ficou comigo até hoje. Disse que nenhuma mulher guarda moeda escondida de marido bom. Guarda só de marido ruim. E que o fato de minha mãe ter guardado aquelas moedas em segredo era prova de que uma parte dela já sabia, desde muito antes daquela noite, que esse dia ia chegar. Minha mãe baixou a cabeça. Chorou ali pela primeira vez, desde que Odilon tinha encostado a mão em mim no dia do tapa. Chorou baixinho, sem fazer barulho, porque chorar alto naquela madrugada era luxo que a gente não podia se dar. Acordamos a Cidinha com carinho. A menininha abriu os olhos assustada, mas minha mãe colocou o dedo na boca dela e ela entendeu. O Juvenal pôs o chinelo e amarrou um pedaço de cordinha na cintura para prender a camisola dele. O Zezinho foi enrolado nas costas de Zefinha, sem ao menos despertar direito. A lamparina da cozinha foi apagada. A casa ficou escura. E nós 5, agora 6 com ela, saímos pela porta dos fundos, passando pelo quintal da patente, em direção à capoeira. Quando passei, olhei para aquela casinha velha de tábua. Agradeci com os olhos. Aquele lugar fedido tinha sido a minha arca de Noé. O portão do quintal rangeu baixinho. Lá fora, o ar da madrugada estava gelado. Começava a fuga. A gente saiu pela porta dos fundos como uma fila de bichos feridos se arrastando na madrugada. Foi na frente, com o Zezinho amarrado nas costas dela, enrolado num pano grosso, o bracinho dele pendurado para o lado, como se ele continuasse dormindo a sono solto. Atrás dela, minha mãe, com a Cidinha no colo, a menina pequena com o rosto enfiado no pescoço dela, calada,
como se tivesse entendido na alma da alma dela que aquela noite não era noite de chorar. Depois vinha o Juvenal, segurando a minha mão com os dedinhos magros, firme, sem tremer. E eu, fechando a fila, com o saco de farinha pendurado no braço, a garrafinha de água na outra mão e o lenço de chita da minha mãe, que ela tinha me devolvido, amarrado no pescoço, colado na minha pele ainda com o cheiro de lavanda. Nós atravessamos o terreiro nas pontas dos pés, passamos sem olhar para ela e chegamos na cerca de bambu que separava o nosso quintal dos fundos da casa da Zefinha. Já tinha um pedaço de bambu derrubado no chão, como se alguém tivesse preparado aquele atalho antes. Era o Anselmo. O filho dela estava parado do outro lado da cerca, esperando a gente, com um facão pendurado na cintura e um pedaço de ramo seco na mão. Não disse uma palavra. Só balançou a cabeça cumprimentando a mãe, ajudou a Cidinha a passar por cima do bambu, pegou o braço da minha mãe para ela não se desequilibrar com o peso da Cidinha no colo e depois me ajudou a mim e ao Juvenal. Homem bom não precisa falar muito. Homem bom age. Do outro lado da cerca começava a capoeira. E capoeira, para quem não conhece, não é esse mato limpinho que a gente vê perto das casas. Capoeira fechada é mato que cresceu no lugar de roça abandonada, denso, alto, cheio de espinho de macega, cheio de cipó, cheio de raiz pelo chão, cheio de buraco que a gente não vê. De dia já era difícil passar naquele tipo de mato. De noite no escuro, com lua baixa, era quase impossível. Mas era ali que a gente ia passar. Anselmo ia na frente, abrindo caminho com o facão, cortando só o essencial para a gente atravessar sem barulho demais. Dona Zefinha ia em segundo, guiando minha mãe. Eu ia em seguida, segurando o Juvenal. O chão pisado naquela hora era úmido do sereno. Cada passo afundava um pouquinho na terra, fazia aquele barulho de chupada de pé se soltando da lama. A gente tentava pisar em raiz grossa, em pedra, em pedaço de galho caído para não afundar tanto. O Zezinho gemeu baixinho uma vez nas costas da Zefinha, e ela o ninou balançando os quadris sem parar de andar, cantando uma cantiga antiga pelos cantos da boca, baixinho, tão baixinho que só eu, que ia atrás, ouvia. Era uma cantiga de aboiar de vaqueiro, dessas que os homens cantavam conduzindo boiada, e naquele contexto virou uma cantiga de ninar, fugindo do diabo. Andamos uns bons minutos assim, em silêncio, cuidadosos. A única coisa que atrapalhava o silêncio era o roçar das folhas contra os nossos braços e o nosso próprio fôlego curto. Meu coração estava batendo tão alto que eu achava que dava para escutar lá no engenho velho. Foi quando a gente chegou no trecho que ela tinha falado. O trecho da pedra lisa, onde a água da chuva das últimas semanas tinha escorrido da encosta e deixado o chão coberto de uma lama molhada em cima de pedra solta. Um tropeço ali e ia ladeira abaixo. Era uma descida de uns quantos metros até o fundo de um grotão cheio de mamona, mato alto e pedra pontuda. Anselmo parou. Estendeu a mão para trás, dando sinal para a gente esperar. Ele passou primeiro, testando o chão, pisando devagar, fincando o facão de vez em quando para se apoiar. Chegou do outro lado, virou e estendeu a mão para Dona Zefinha. Ela passou com o Zezinho nas costas, com um cuidado de quem carrega a vida alheia. Passou bem. Depois foi a vez da minha mãe com a Cidinha. Anselmo pegou a Cidinha dos braços dela primeiro, para ela poder atravessar com as duas mãos livres. Minha mãe passou segurando num galho fino que Anselmo indicou. Escorregou um pouquinho uma vez, mas se firmou. Chegou do outro lado ofegante, com a respiração falhada. Aí veio a minha vez. E do Juvenal. Eu passei o saco de farinha para Anselmo, do outro lado. Peguei o Juvenal pela mão, olhei para ele, disse para ele não olhar para baixo, só olhar para o meu rosto, só olhar para a mão da mãe que estava esperando do outro lado. Ele balançou a cabeça. Tão miúdo, tão firme. Começamos a atravessar, passinho por passinho. A lama espalhava no meu pé descalço, a pedra embaixo da lama mexia de vez em quando. No meio da travessia, no ponto mais escorregadio, o Juvenal pisou em cima de uma pedra que rolou.
O pezinho dele derrapou no barro, a perna abriu e ele desabou para o lado com a mãozinha escapando da minha. Eu tentei segurar. Tentei com uma força que eu nem sabia que tinha. Agarrei o braço dele num instante só, mas o impulso dele me puxou também. E eu caí de joelhos na lama, segurando o meu irmão pela camisola com uma mão só, enquanto a outra mão eu fincava num pé de mamona na beirada da ribanceira. Um pé de mamona que as folhas grandes e verdes arranhavam o meu braço de um jeito que doía. O Juvenal chorou. Chorou alto, de susto, de medo, de dor no tornozelo que ele torceu na queda. Aquele choro cortou a noite como uma faca. E a gente ouviu, lá longe, mas não tão longe quanto a gente gostaria, os cachorros da nossa casa latindo. Latindo forte, latindo em coro. E pouco depois, bem depois, mas não demorado o suficiente, o berro. O berro do Odilon tinha acordado. Berrou de dentro da casa, berrou passando para o terreiro, berrou vindo em direção à porteira. Gritava o nome da minha mãe, gritava o meu nome, gritava que nós íamos pagar. Anselmo não hesitou. Ele desceu metade da descida numa corrida só. Segurou o braço do Juvenal pelo outro lado, me ajudou a me levantar e nos puxou para cima da pedra com uma força de boi. Nesse movimento, uma das alpargatas da Zefinha, que estava pendurada no barbante do saco de pano dela, se soltou, foi rolando ladeira abaixo, fazendo barulhinho seco de pedrinhas e se perdeu na lama escura do grotão. Ela nem pareceu ter notado. Se notou, não ligou. Alpargata a gente acha outra. Filho, não. O Juvenal ainda soluçava, baixinho agora, com o meu braço apertado contra o peitinho dele. Eu disse para ele que ia passar. Prometi. A minha promessa antiga, a que eu tinha feito naquela tarde no quintal, de que eu ia cuidar dele, eu estava cumprindo naquele momento, ali, na lama, com o berro do Odilon subindo da estrada atrás de nós. A fuga tinha começado de verdade. Anselmo parou ali mesmo, com a gente ainda ofegante em cima da pedra lisa, e tomou uma decisão rápida. Não dava para a gente continuar todo mundo junto. Se Odilon chegasse até aquele trecho, ia ver o rastro na lama, ia ouvir o Juvenal chorando, ia pegar a gente antes mesmo de a gente sair do grotão. Alguém tinha que ficar para trás. Alguém tinha que confundir o caminho. E alguém tinha que enfrentar o bêbado cara a cara para dar tempo da minha mãe chegar em lugar seguro. Ela olhou para o filho. O filho olhou para ela. Naquele olhar entre mãe e filho, sem uma palavra trocada, o plano já tinha sido decidido. Ela tirou o Zezinho das costas com cuidado, passou o caçula para o colo da minha mãe. Ajeitou o pano na cintura da minha mãe para que ela conseguisse carregar 2 filhos ao mesmo tempo, o bebê amarrado nas costas e a Cidinha no colo da frente. Depois chegou em mim, pegou o saco de farinha da minha mão, pôs outra coisa dentro dele que eu não vi direito e mandou que a gente seguisse em frente. Disse que o caminho agora era fácil de achar. Era só descer aquela encosta, cortar à direita quando visse a mangueira velha e caminhar até encontrar uma ponte de madeira caída sobre um córrego. Do outro lado da ponte ficava a casa da irmã dela, a dona Quitéria. Era para lá que a gente ia. Minha mãe abriu a boca para protestar. Dona Zefinha botou o dedo na boca dela. Disse que não era hora. Disse que o tempo da gente era pouco e que cada segundo era um filho salvo. Minha mãe engoliu o choro, apertou a mão dela e obedeceu. Eu olhei para o Anselmo, um rapazote forte, com aquele facão preso na cintura, a camisa já manchada de terra e suor, o rosto calmo. Ele pegou o ramo seco que tinha trazido, ofereceu um pedaço para a mãe dele e os 2 começaram a apagar as nossas pegadas na lama. Apagaram o rastro dos nossos pés, apagaram o lugar onde o Juvenal tinha escorregado, apagaram até onde eu tinha caído de joelhos. Depois puxaram a terra fofa por cima, esfregaram capim por cima, fizeram daquele trecho da ribanceira um lugar sem história. E quando terminaram, arrastou os pés de propósito em outra direção, para o outro lado do grotão, indo em direção à estrada do açude, que era no caminho contrário ao da casa da dona Quitéria. Ela fez marcas. Marcas fundas, marcas claras,
marcas que qualquer homem bêbado seguiria pensando que era para lá que a gente tinha ido. A minha mãe fez o sinal da cruz, olhando para Dona Zefinha do outro lado da ribanceira. Ela respondeu fazendo o mesmo. E foi a última vez que a gente se viu naquela noite. Anselmo acenou com o facão para nós, e os dois sumiram no mato, seguindo na direção errada de propósito, preparando a armadilha para Odilon. A gente continuou. Minha mãe na frente agora, carregando 2 filhos, suando, ofegando. Eu atrás com o Juvenal cocheando do tornozelo torcido, me encostando em mim para não cair. Passamos pela mangueira velha, passamos pela curva, encontramos a ponte de madeira caída. A madeira estava podre em alguns lugares. A gente atravessou passando um de cada vez, testando cada tábua. A minha mãe passou primeiro, botou os menores do outro lado e voltou para me ajudar com o Juvenal. Atravessamos. Do outro lado, a mata abria. Abria de verdade. Tinha um caminho de terra batida ali, e no fim dele, no finzinho, uma luz. Uma luzinha fraca de lamparina, brilhando por trás de uma janela pequena de madeira. A casa da Dona Quitéria. Enquanto a gente caminhava os últimos metros, lá atrás, longe, eu ouvi o berro do Odilon de novo. Mas o berro vinha de outro lado. Ele tinha seguido o rastro falso que Zefinha tinha deixado. Tinha corrido para o lado do açude, pensando que a gente estava fugindo por lá. O plano tinha funcionado. Deus andou com a gente naquela madrugada, disfarçado de ramo seco e de alpargata perdida no barro. Dona Quitéria abriu a porta antes mesmo da gente bater. A irmã da Dona Zefinha tinha a mesma altura, o mesmo queixo, os mesmos olhos pequenos e vivos. Só que ela era mais magra, mais grisalha, mais quieta. Não disse nada quando viu a gente. Só abriu a porta larga, fez um gesto chamando para dentro, fechou a tramela por fora depois que todos entraram e apagou de vez o lampião que iluminava a janela. A casa dela mergulhou no escuro. Só uma brasinha no fogão de lenha é que dava um cantinho de claridade lá no fundo. Ela deu água para a gente. Primeiro para os menores, depois para mim, depois para minha mãe. Trocou o pano do Zezinho, que estava encharcado. Passou um pano molhado com sal na testa do Juvenal, enrolou o tornozelo torcido dele com uma tira de pano embebida em arnica. Deu leite morno em cuia de madeira para a Cidinha, que bebeu com as 2 mãos tremendo. Depois, por último, mandou a minha mãe sentar no banco, colocou uma tigela de caldo de fubá na frente dela e disse para comer. Comer sem pressa. Comer com calma, porque dali em diante ela ia precisar de toda a força que a comida pudesse dar. Naquela noite, a gente dormiu todos juntos numa esteira de palha no fundo da cozinha, encostados uns nos outros como cachorrinhos num canto. Minha mãe dormiu com o Zezinho no peito e o lenço de chita amarrado no pulso. Eu dormi com o Juvenal na curva do braço e a Cidinha nas minhas pernas. Foi o sono mais pesado que eu tive em muitos meses. Não sei quantas horas passaram. Sei que, quando eu abri os olhos, o sol já estava alto e entrava pela fresta da porta num raiozinho dourado que cortava o chão batido. A gente ficou escondido na casa da Dona Quitéria por muitos dias. Perdi a conta de quantos exatamente. Sei que foi uma semana inteira, ou um pouco mais. Durante aquele tempo, Dona Quitéria nos deu o que ela tinha. Fubá, farinha, rapadura batida, ovo das galinhas do terreiro, uma galinha guisada no domingo que ela sacrificou só para o caldo fortalecer a minha mãe. Ela não perguntou de onde a gente vinha. Não perguntou quem era Odilon. Não perguntou nada. Só tomou conta. Tem mulher que, quando Deus fez, não sobrou palavra para ela, mas sobrou o dobro de ternura. No meio daquela semana, Dona Zefinha apareceu uma vez. Veio de mula, escondida pelo mato. Trouxe notícia. Contou que Odilon tinha corrido pelo lado do açude, tinha caído numa poça, tinha voltado bêbado para a casa da gente, quebrado o que ainda tinha lá dentro e acordado de manhã gritando que minha mãe era uma vagabunda que tinha fugido com outro homem. Estava espalhando isso pela vila. Contou também que Anselmo tinha encontrado Odilon sozinho num trecho da estrada e tinha avisado, bem baixo, só no olho,
que se ele pusesse os pés na casa dela, atrás da gente, ia acontecer coisa que ele não ia gostar. Minha mãe ouviu tudo. Chorou. E pela primeira vez, não chorou de medo. Chorou de raiva. Chegou o meu tio Benedito, irmão mais novo da minha mãe, morava numa vila a 3 léguas dali. Vivia de levar mercadoria de feira em feira num carroção puxado por um cavalo velho. Zefinha tinha mandado recado por um tropeiro, e meu tio largou tudo na hora que soube. Chegou com a cara fechada, os olhos inchados de quem chorou no caminho pensando na irmã. Quando atravessou a porteira e viu a gente ali, parou no meio do quintal, tirou o chapéu e caiu de joelhos no chão. Não disse nada, ficou ali, com a cabeça baixa, tremendo, enquanto minha mãe corria e abraçava ele. Um irmão também chora, só que a gente tende a esquecer disso. Meu tio arrumou a gente dentro do carroção naquela mesma tarde. Botou um pano grosso por cima para esconder do sol e dos olhos curiosos, e a gente saiu de lá na volta da estrada. Eu olhei para trás, para a casa da dona Quitéria, e vi ela parada na porta, com o mesmo avental encardido, os mesmos olhos pequenos. Ela não acenou, só botou a mão no peito. Algumas despedidas são assim, não precisa abraço, não precisa palavra. Basta mão no coração e o outro entende. Fomos parar na casa da minha avó, mãe da minha mãe, que morava numa vila mais adiante, numa casinha de pau a pique encostada no morro. Minha avó, dona Efigênia, era senhora de idade avançada, magra feito um cabo de vassoura, cabelos brancos presos num coque pequeno e uma voz mansa de quem orou muito na vida. Quando ela nos viu entrando, abriu os braços, abraçou a filha que tinha virado uma mulher quebrada e não fez uma pergunta sequer. Naquela casa, a gente recomeçou. Minha mãe começou a lavar roupa de ganho de novo. Eu ajudava no tanque, o Juvenal ajudava a limpar o terreiro, a Cidinha ajudava a descascar legume. O Zezinho crescia ali na esteira da cozinha, descobrindo o mundo sem padrasto, sem cachaça, sem berro. Foi uma infância remendada, daquelas que a gente costura com o pano que sobra, mas veste. Odilon ainda apareceu uma última vez. Foi uns meses depois. A minha mãe tinha ido na venda da vila comprar fubá para a semana, e eu fui com ela, como sempre ia. O dono era um homem velho e bom, seu Francisco. Tinha gente na venda naquela tarde, mulheres comprando sal, homens jogando truco no fundo, menininho pedindo rapadura. Foi aí que a porta rangeu e ele entrou. Odilon, mais magro, mais amarelado, com os olhos fundos. Quando viu minha mãe encostada no balcão, parou. Tirou o chapéu, amassou entre os dedos e falou com ela na frente de todo mundo. Disse que queria que ela voltasse. Que tinha errado, que tinha sido o vinho, que tinha perdido a cabeça. Que sem ela a casa virou um chiqueiro, que ele precisava da família de volta. Falou alto para todo mundo ouvir, do jeito que homem ruim fala quando percebe que perdeu e quer encenar arrependimento para a plateia. Minha mãe não chegou perto dele. Não virou o rosto, ficou encostada no balcão, com uma mão no meu ombro e respondeu com uma voz firme que eu nunca tinha ouvido sair da boca dela. Disse, olhando ele no olho, na frente de todos, que ela podia passar fome, que podia lavar roupa até os dedos saírem de tanto esfregar, mas que não entregaria mais nenhum filho dela ao escuro daquela casa. Nunca mais. Que ele podia procurar casa em outra terra, porque o nome dele já estava enterrado junto com a menina, que quase virou vítima daquele olhar. A venda inteira ficou calada. Ninguém respirou. Odilon abriu a boca para falar, mas não saiu som. Olhou para os homens do truco, esperando apoio. Não teve. Olhou para as mulheres do sal. Elas olharam o chão. Ele era o homem com o nome sujo agora. A vergonha tinha mudado de dono. Baixou a cabeça, pôs o chapéu de volta e saiu da venda arrastando as alpargatas. Nunca mais ouvimos falar dele. Anos depois, chegou notícia de que tinha morrido numa rixa de bebida. Eu não senti nada. Para mim, Odilon tinha morrido naquele dia na venda, quando minha mãe ficou maior do que o medo. O resto foi só o corpo alcançando a alma. Meu pai, aquele que tinha sumido pela curva da estrada antes do Zezinho nascer, apareceu muito depois.
Eu já era quase moça feita quando ele bateu na porteira da minha avó. Vinha chorando, dizendo que tinha errado, que tinha se perdido no mundo, que tinha ouvido falar do que a gente passou. Minha mãe recebeu ele do lado de fora. Falou mansamente, mas não deixou entrar. Disse que perdoar era dever de cristã, mas viver junto era decisão de mulher. E que ela já tinha aprendido que sozinha é melhor do que mal acompanhada. Ele foi embora com a cabeça baixa e voltou outras vezes. Começou a mandar uns trocados, a visitar no dia dos santos, a ser meio pai de longe. Por muitos anos, eu não podia ouvir a voz dele sem sentir um aperto no peito. Levei décadas para perdoar. Só perdoei de verdade quando eu mesma já era mãe e entendi que o coração de um pai, às vezes, também é fraco demais para o peso do mundo. Dona Zefinha viveu muitos anos. Morreu de idade. Anselmo virou o homem mais respeitado da região, casou, teve filhos. Dona Quitéria foi embora antes da irmã, também de velhice, sem alarde, do mesmo jeito que viveu. A cada uma delas eu devo um pedaço da mulher que eu virei. E minha mãe, a Dona Dita, viveu até depois dos 90. Deixou um lenço de estampado de florezinhas miúdas cor-de-rosa. Esse lenço está aqui comigo até hoje. Às vezes, à tardezinha, com a minha caneca de leite quente com canela em pau nas mãos, eu abro essa caixa, cheiro o pano que já quase não tem cheiro e lembro dela. E sabem o que eu aprendi em todos esses anos de vida? Aprendi que o medo passa, a dor passa, o ódio passa, se a gente deixar. Só 3 coisas não passam nunca. Não passa o amor de uma mãe que protegeu os filhos com o próprio corpo. Não passa a coragem de uma vizinha que bateu palmas numa porteira sem ser chamada. E não passa a misericórdia de Deus que escolheu se esconder, naquela madrugada, dentro de uma alpargata que rolou na lama e de um ramo seco que apagou o caminho que nos perseguiria. Obrigada a cada uma que ficou até aqui ouvindo essa velha contar a história dela. Que Deus abençoe vocês, suas casas, seus filhos e seus netos. E se hoje, do outro lado do seu muro, você ouvir um grito que não devia ser ouvido, lembre de mim. Lembre da menina escondida na patente e bate palmas naquela porteira. Porque, às vezes, é só isso que Deus precisa de você. O resto, Ele faz.